presente que passou sem proveito para sua alma. Sem seu insensato orgulho negou o próprio Deus, de cujo poder é pálida a manifestação, de cuja sabedoria é um reflexo, de cuja bondade é beneficiário. A grandeza da vida que começa ou continua com a morte o abaterá e confundirá. E, caindo de joelhos, ferido pela luz da consciência, cujos vividos resplendores farão mais horríveis as trevas em que se sumiu sua soberba, Deus meu, exclamará a cada momento, aniquilado na profundidade da dor. Julgais estável, perpetuamente estável, alguma das instituições que vedes nascer, elevar-se e enraizar-se sob o firmamento. Vinde aqui, e vossos juízos se desvanecerão como ao beijo do sol ou átomo vaporoso. Vereis que toda instituição nasce mortalmente ferida pela lei das modificações e transformações que é o progresso permanente, que perdurável é só o que nunca foi instituído, o que vem da eternidade dos tempos. Supus eterna, sendo mestre em Israel, a palavra de Moisés, apenas despertado nos círculos espirituais, eu a vi desvanecer ao sopro da palavra de Jesus. Julguei eterna, sendo mestre em Roma, a igreja dos papas, todavia, acabo de despertar outra vez e a contemplo já reduzida a escombros sob o grande peso de seus vícios, revelados aos homens, mercê da nova luz que se desprende da palavra do Cristo. Os que presumem que o nada é o amanhecer do Espírito, os que abrigam a nessa esperança de que o tempo há de varrer o pó de suas misérias, os que confiam na eficácia de um arrependimento tardio, os que se prometem escalar o céu encerrado em místico e contemplativo egoísmo, infecundo para o bem, ou entregues à prática herdada de certas exteriorizações que em nada contribuem para a melhoria progressiva das condições da alma, os que orgulhosam estupidamente se atribuem o divino poder de purificar com sua palavra as consciências alheias e os que estabelecem nesse falso poder a purificação das próprias consciências, os que esperam sua redenção e o perdão dos pecados na inesgotável bondade de Deus e nos méritos e sacrifícios dos justos, os que aspiram à felicidade lá de cima sem atos de abnegação e amor para com os que estão cá embaixo, os que imaginam a grande causa insensível às insignificâncias humanas, toda embebida na esfera e na direção das grandes leis e traçam o mesmo imediato destino a todas as criaturas racionais, destino pitoresco e agradável, encantador e poético de uma viagem a qual se chega pelos mais opostos caminhos, em suma, assim os que suprimem Deus, como os que o fabricam sobre o fundamento de suas paixões e egoísmo, assim os que negam a sobrevivência das almas, como os que forjam uma vida ulterior disposta, não segundo as leis da justiça e da sabedoria, mas em conformidade com os propósitos impuros e os cálculos mesquinhos da malícia, do interesse ou da ignorância. Ah! Que terrivelmente diversa do que imaginaram hão de ver a realidade de seu presente. Quantos chorarão, uns a indiferença de seus sentimentos, outros os seus merecidos erros, por haverem menosprezado as lições da natureza, todos, a maldade do coração, a pobreza de suas obras e a falta a ele caridade. Porque aqui todas as máscaras caem e cada um apresenta a consciência descoberta, desaparecem todas as aparências morais que na terra frequentemente iludem a constatação de verdadeiras virtudes. Assim eu, desde que ultimamente a morte me separou de vós, a cada instante que passa vejo-me na necessidade de retificar ou substituir algum dos conceitos acerca da vida futura, formados em minhas existências terrenas. Reputei definida a sorte dos espíritos e definitivo veredicto imediato da lei, e agora compreendo que vivo na instabilidade, como na viagem pela terra, que nem se me abriram as portas da mansão eternamente feliz nem se me fecharam as da esperança consolados que venho afagando desde que a ideia e o sentimento do bem me puseram na alma o selo da divindade. Hoje sei que, mesmo existindo a felicidade absoluta, como existe Deus, sua causa permanente, o homem somente a gozará dentro da relação e da sucessão, elevando-se sempre e sempre progredindo, sem chegar à estabilidade exclusiva do ser que subsiste por si mesmo. Aqui, como entre vós outros, continua operando a lei de purificação e transfiguração. Não sou o mesmo, desde quando deixei a cidade dos pontífices, meus juízos e sentimentos adquiriram mais vigor, modificando e melhorando o estado e as condições de meu espírito. Minha soberba fez-me acreditar que, ao morrer, o próprio Jesus e sua bendita mãe desceriam para receber minha alma entre legiões de anjos e coros de espíritos de luz, e despertei no maior isolamento, como triste náufrago que consegue aportar a silenciosa praia de solitária ilha, sem mais amparo que a natureza desnuda. Nenhum poder celestial,
Nenhuma das ditosas criaturas que se deleitam em Jesus Cristo veio arrebatar-me da terra para elevar-me ao céu orgulhosamente esperado. Pobre e nu, sentia-me sujeito àqueles lugares onde, por amor próprio, minha alma deixara presos os sentidos. Mais tarde, saí desse isolamento espiritual, mas somente por um instante, para ver o majestoso semblante do Salvador e lhe ouvir a voz inefável, que me condenava ao renascimento a fim de purificar-me e merecer. Pela segunda vez interrompeu-se a minha solidão, não porém pela companhia de algum dos filhos primogênitos filho-pai, e sim de um miserável filho do pecado, espírito falho de sabedoria e virtudes, provindo dos infernos de dolorosa expiação e condenado a reviver em mundos de sofrimento. 14. Remorsos. Inspirações, lembranças, promessas e ameaças. Junto a mim e próximo de vós está neste momento o meu triste companheiro de peregrinação espiritual. De intervalo a intervalo desaparecem de seus olhos as trevas e apenas se atreve a fixá-los na luz imponente que vossas almas irradiam. Infeliz. A felicidade da terra e a vossa perfeição, eis o ideal de suas concepções e desejos. Chegou comigo à terra, o céu segundo acabo de vos dizer, de suas aspirações presentes. Tinha-me seguido sem me ver, atraído indubitavelmente por uma força, um fluido benéfico que manava de meu corpo espiritual. Assim como todo o vosso sistema planetário é atraído por um astro para vós invisível, assim como todos os astros e sistemas, o universo físico e moral, pela força infinita e incompreensível, subsistente no ser que as criaturas jamais poderão alcançar nem definir. Eu era o sol, digo sem orgulho, daquela consciência adormecida, seu guia e conselheiro, o mestre daquele pobre espírito entumecido no pelo do sentimento. Aprofundado na pavorosa obscuridade que é seu castigo, surge-lhe a vista em sequência, destacando-se do fundo negro que oprime de todos os lados, o quadro sombrio do seu passado criminoso. Cadáveres que o fixam com olhares de ódio e maldição, jorros de sangue que ameaçam afogá-lo formando horrível e nauseabundo lago em torno de sua cabeça, restos humanos mutilados flutuando acusadores sobre a espuma rubra, formas impudicas oferecendo-lhe prazeres impossíveis. Cálice lúbrico que se afasta com violência, como se fora movido por mãe iracunda, no instante em que seus lábios, ébrios de infames desejos, vão tocar os bordos enganosos, sentidos queixumes de dor, rugidos de ira, gargalhadas de raiva e de cruel sarcasmo. Tal é o quadro espantoso que o remorso e o medo levantam na consciência do antigo caudilho dos mundos de violência e luxúria. Aprende, disse-lhe eu em um dos momentos lúcidos de sua consciência, subsequentes a esses delírios da imaginação, vertigem do remorso, aprende, na dolorosa experiência de tuas presentes torturas, as consequências da infração dos preceitos naturais, escritos em tua alma pela irão poderosa do ser desconhecido que preenche os espaços com o fragor do trovão e rasga os horizontes com o raio, e aprende também, nas visões de luz e felicidade que por curtos lapsos interrompem e suavizam as amarguras do teu espírito. Aprende quão venturoso estado espiritual podias ter granjeado lá embaixo, empregando retamente os meios e aptidões que recebeste para saíres triunfante e purificado da prova. Havia em tua alma todas as forças necessárias para afogar inclinações protérvias e apetites sensuais e a virtualidade correspondente à elevação relativa de teu ânimo para o desenvolvimento de suas tendências ao bem, que deixaste adormecidas e completamente abandonadas. Tua posição e situação na terra que habitaste te abriram vasto campo para que pudessem exercitar-se tanto os bons como os maus princípios. Foste luxurioso sem limites, e a luxúria, os desejos, as visões impudicas são tua lembrança e o incêndio voraz em que arde tua alma, espiando suas leviandades. Foste violento e sanguinário, o sangue e a violência levantam horríveis espectros e pavorosos fantasmas na escuridão que te rodeia. Assim como sentiste e procedeste na terra, assim recebes na mansão da justiça. A vida de rude expiação a que te condenou ultimamente a inflexibilidade da lei foi consequência, não da lei em si mas da iniquidade de tuas obras durante a anterior existência de provas e merecimento. Na lei, que é de sabedoria, de amor e justiça, está escrita a depuração, não porém a expiação, pois esta se acha fora da lei, ou melhor, da vontade da lei. Eis porque só padecem os espíritos que se apartaram da lei e para eles rondam no espaço os mundos de sofrimento. São estes, até certo ponto, deformações da criação, manchas da natureza,
porém manchas e deformações indispensáveis à consumação da justiça e do progresso e resultantes das manchas e deformações da natureza humana, não dos conceitos da lei. Se na tua penúltima encarnação tivesses praticado a virtude tal como conhecia teu entendimento e nos momentos supremos da liberdade te aconselhava o coração, teu espírito, emancipando-se, teria deixado de lado, sem as abordar, as ilhas da dor, os infernos de padecimento incessante, como se não existissem. A lei é universal e os mundos de expiação somente recebem as criaturas delinquentes. Aquele que nunca delinquiu, jamais sofrerá pela força da lei, poderá voluntariamente entregar-se ao sofrimento pela salvação de seus irmãos pequenos. Neste caso, não é a lei que o condena, ele mesmo se entrega ao sacrifício. Chora, pobre irmão, chora, não te rendas porém ao desespero e ao furor, julgando que ficarão eternamente fechadas as portas da reabilitação e do progresso. O teu presente não é inapelável. Deus, teu Pai eterno, olha para ti compassivo e carinhoso. Amanhã verás brilhar o sol, se teus propósitos são de remorso e não de desespero, luxúria ou ira. Queres ser bom, serás feliz. Se o desejas e atuas conforme teus desejos, serás o que sou hoje, como cheguei a ser, tendo sido antes como tu. Porque has de saber, irmão, que também vim das terras da iniquidade e da dor, que o teu é o meu passado e o passado de muitíssimos espíritos incomparavelmente mais puros e felizes do que este que contigo fala e que julgas participar da natureza dos deuses. Expiaste teus crimes, ó irmão, no mundo inferior de onde vens, e os espias sob o peso da escuridão, da lembrança, das visões, do temor e do remorso nos círculos espirituais, pontos intermediários que enlaçam o passado, o presente e o porvir das criaturas. Emprega a tua estada nesses círculos em descobrir os germes ruins que se escondem no teu peito, para desenraizá-los e arrancá-los. Essas regiões são as dos propósitos do espírito experimentado no remorso e na dor. Forma os teus com resolução e presteza, desprezando os impulsos dos apetites desordenados e ouvindo a voz acusadora que surge indecisa das profundezas de tua alma, e desta maneira serão abreviadas tuas amarguras, porque o ápice do remorso que precede e acompanha o arrependimento preencherá a medida da justiça, medida que, se assim não procederes, só poderá preencher-se com séculos e séculos de acerba expiação. Foste provado, e as inclinações carnais te dominam sem resistência, tua vida foi um parêntese perdido para a elevação e progresso de teu espírito. Causaste danos a teus irmãos, partícipes na prova, e estás irrevogavelmente obrigado a repará-los. Somente depois da reparação poderás reclamar a tua parte na herança dos espíritos ávidos de progresso e justiça. Teus propósitos e arrependimentos podem apressar a dia feliz em que te serão abertas as vias da reparação e da prova, de tua ulterior felicidade. E necessário nasceres outra vez. Morarás outra vez entre aquelas tribos luxuriosas, turbulentas e ferozes, cujos sanguinários instintos contribuíste para fomentar. Outra vez serás o caudilho e tua influência sobre os seus sentimentos e costumes será muito superior à que ali exerceste em tua penúltima existência. Poderás fazer o bem em muito maior escala do que fizeste e praticaste o mal. Serás o caudilho, não de uma tribo, mas de 100 tribos poderosas, submetidas à tua vontade e à tua palavra. Com um olhar, com um gesto lançá-las à opressão de todos os povos débeis e estabelecerás sobre os oprimidos uma tirania quase onipotente. Em tuas mãos estarão a destruição e morticínio de teus inimigos e dos inimigos de teu povo. Triunfará sobre eles e o nome do vencedor ressoará de um confim a outro como do mais afamado da terra. Caudilhos notáveis serão teus capitães, príncipes e filhos de príncipes serão contados no número de teus servos. Assim terão tuas más e boas inclinações vasto campo para experimentar seu poder. Não haverá tentado que não possas consumar, nem boa ação que não possas praticar, nem grande empresa que não possas empreender. Do teu arbítrio dependerá correr em rios de sangue ou de água puríssima e salutar, a água regeneradora da civilização dos povos. Feliz de ti se em teu renascimento sabes dar ouvidos à voz do dever, que te chamará e avisará continuamente com vivacidade no íntimo de teu espírito. Se escutas seus conselhos, que serão de um grande espírito invisível, teu protetor e protetor dos povos sobre os quais dominará a lei da tua existência, os homens semearão de flores o caminho de tua glória e teu nome será o emblema de paz nas contendas do mundo. Teu povo te apontará como seu amor, sua glória e seu poder, como juiz e libertador dos povos conquistados.
Começará em ti uma série de varões anônimos, aptos a transformar as sociedades, impelindo-as e fazendo-as entrar nas correntes do progresso. E quando chegar a hora suprema do julgamento de tuas obras, teu espírito voará para os céus e tua memória quedará entre os homens eternamente abençoada. Todavia ai de ti, se, em vez de dobrares tua cerviz ao jugo suave da lei e inclinares teus ouvidos aos severos conselhos da consciência, te rebelares orgulhoso e temerário, dando guarida em tua alma às seduções do egoísmo e aos apetites impudentes, que moverão em teu coração formidável combate às inspirações do bem, aos celestiais impulsos da virtude. Antes valerá não teres renascidos. Porque então tua nova vida de prova será tua nova condenação incomparavelmente mais terrível que a primeira, porquanto tua responsabilidade terá aumentado com a liberdade e os meios de praticar o bem, depositados em tuas mãos. Nos momentos críticos da consciência, nos quais a vontade permanece, diríamos, no fiel da balança o espírito flutua indeciso entre a doce atração da virtude e os violentos estímulos da iniquidade e do prazer, um suavíssimo sopro, provindo das alturas da misericórdia e da graça, clareará tua mente e penetrará a coroa fluido benéfico em tuas entranhas e na fonte e base de teus propósitos. Serão esses os instantes supremos de tua vida. Se por tua desgraça aquele sopro te resvalar pela fronte sem que o entendimento aproveite sua regeneradora influência, se teu coração repelir aquele fluido reparador, deleitando-se, ao contrário, no hálito impuro, na corruptora atração das paixões carnais, terão então fixado voluntariamente teu destino, e aquele que pôde conquistar e cingir os louros dos espíritos animosos cairá confundido no desespero e na execração dos espíritos indolentes, covardes para o bem e desgraçadamente ativos para derramar entre os seus irmãos o luto, o ódio e os desejos de vingança, fogo consumidor de todas as sementes de caridade e virtude. As horas de tua vida se arrastarão fatigadas no insônia e cruel remorso. Em teus hediondos festins, humane, tecel, fares da consciência, renovando a lembrança de teus crimes, te arrebatarão mesmo os gozos aparentes e afundarão teu ânimo em negra melancolia. A maldição dos homens te perseguirá como sombra implacável, pronta a te cravar o punhal nas entranhas para libertar a humanidade de um monstro. Serás o opróbrio e a escravidão dos meus, a glória dos inimigos e execração de todos. Quando soar para ti o gongo terrível da justiça, teu espírito cairá rápido nos infernos do desespero, roedor eterno das almas contumazes, e teu nome será ignomínia na história dos povos. Do cárcere de tuas obras não sairás até que pagues por todas elas. Recorda a tua última existência de expiação e treme. Pensa na misericórdia de Deus, em sua bondade atual para contigo e toma lento para confirmar tuas boas resoluções. Atenta para que minhas palavras não se percam em tuas leviandades, irmão, que a lei do grande Espírito encontre pouso no teu e te ilumine. Diversidade de afetos e sentimentos, de conceitos e desejos, minhas palavras levantaram o espírito. Alternavam-se-lhe no ânimo, multiplicando os contrastes, o temor e a esperança, a soberba e a simplicidade, o ódio e a mansidão, as seduções do prazer e os impulsos virtuosos. Enchia-se no desespero com as ameaças proféticas. Propunha-se ser benéfico para com os seus, compassivo e generoso para com os povos conquistados. Logo, mudados os desejos, aspirava à satisfação das paixões pessoais, ou se comprazia no extermínio de competidores inimigos. Ora brandia furioso a arma homicida e a tocha devastadora, ora se entregava à misericórdia, ao amor, à regeneração alheia. Quadros dissolventes que precipitadamente apareciam e se diluíam, para reaparecer e tornar a evaporar-se, sem que nenhum deixasse marcas profundas em sua vontade solicitada em diversas direções. Flutuava o pobre espírito entre seus hábitos e o desejo de se elevar na escala de perfeição que havia vislumbrado, frágil barquinha humana açoitada por ventos opostos, ora sossobrava e se fundia sob a pesada carga de suas misérias, ora flutuava trêmula sobre as ondas revoltas das paixões, a proa em direção ao farol da virtude, que descobria e comunica a esperança nos extremos confins do horizonte. 15. Voz do céu, a luta do espírito, trevas e luz, os propósitos, a reencarnação, o derradeiro chamado, a separação, sobre o Vaticano. As minhas exortações inspiradas não lograram de pronto algo mais que produzir a confusão no espírito. Ao terminá-las permaneceu indeciso por momentos, não sabendo se agradecer-me ou odiar-me por elas,
Até que por fim o amor próprio e as seduções da carne sobrepujaram os sádios apelos do dever. Como um menino voluntarioso, quer nela escapar ao solícito cuidado do mestre para entregar-se em cheio aos folguedos e desvarios, assim o espírito aguardava impaciente a hora em que, livre da pressão dos meus conselhos e da acusação dos meus olhares, pudesse sem testemunhas alimentar-se de vaidade e grosseiros apetites. Estará o infeliz condenado a desprezar as minhas advertências salutares? Perguntava a mim mesmo. Serão vãos, completamente vãos todos os meus esforços e o amor dos inspiradores celestiais? De nada lhe serviram nem a expiação sofrida, nem as promessas, nem as ameaças. Chegou então até mim, penetrando docemente todo o meu ser, uma voz suavíssima que me disse: nem tuas admoestações, nem a virtude da misericórdia, nem a caridade dos espíritos de luz serão estéreis para a melhoria dessa pobre alma, na qual temes que hão de triunfar os estímulos violentos e brutais. Na lei caminham unidas a justiça e a misericórdia, na vontade de Deus a misericórdia e a justiça. Louvemos a Deus pela misericórdia de sua vontade. Aquilo que não pôde extrair do Espírito a luz e tuas palavras, poderão a lembrança, o remorso e as trevas. Sobrevirão em tropel lembranças após lembranças, trevas após trevas, e nesta luta das aspirações espirituais com os incentivos grosseiros da concupiscência o espírito consumirá anos e anos, talvez séculos, até que, esgotadas suas forças nas torturas, no desespero, nos gozos de sua fantasia exacerbada, prestará ouvidos às admoestações de sua própria consciência, eco providencial da inspiração do céu. Apresentar-se-ão sucessivamente no espelho de suas almas ações voluntárias, os pensamentos e sentimentos anteriores, com os males e iniquidades que deles foram consequências, não porém para renovar-lhe no ânimo os horrores do desespero, mas como suave bálsamo que acalmará, suscitando o arrependimento, a dor das feridas. Acontecerá então que a benfazeja luz de tuas palavras, apesar do tempo recordadas uma a uma, abrirá seu peito à esperança de redimir-se e elevar-se. Sabendo estar destinado pela lei da providência a ser o caudilho de um povo e conquistador ele sem povos, desejará com fervor apressar o tempo da prova, resolvido a empregar os grandes meios de que terá de dispor na melhoria própria e na felicidade dos demais. O tempo que permanecer nas mansões dos espíritos errantes, que esperam sua reabilitação mediante a prova que a justiça lhes prepara e o amor do Pai lhes suaviza, não será perdido para o progresso de sua alma se souber aproveitar as lições do sofrimento e da misericórdia que alternadamente receberá em cumprimento das harmonias da lei. As mais importantes conquistas, para não dizer todas, a criatura livre realiza no mundo dos espíritos. Neste se afirmam os caracteres, se adquirem a ciência e os sentimentos, se desfazem erros e falsas felicidades e se formam resoluções eficazes. A alma que subiu carregada de manchas e crimes ao mundo dos espíritos pode descer ao sofrimento e à prova com todas as aptidões, todas as forças necessárias para ascender de novo, cingindo o diadema das almas vencedoras. As vidas de sofrimento e de prova justificam a ciência, os sentimentos e virtudes que se conceberam nos círculos espirituais. Crês, porventura, que esse pobre espírito tomará corpo no mundo de seus destinos levando consigo todos os erros, leviandades e deformidades presentes? Lembra-te dos longos períodos na vida espiritual e considera que a lei não há de ser para os demais menos flexíveis do que foi para ti. Somos todos filhos do Pai e o Pai mora nas alturas. De Deus vem a centelha de toda a luz, vem igualmente para ti e para mim, para todos nós que nos movemos debaixo do excelso trono da inteligência suprema, da amorosa causa universal. Antes que este pequenino volte à terra de sua reparação, lutará consigo mesmo, por quantos dias e anos? Até esgotar toda a sua atual atividade para o mal. Arderá em desejos carnais que não poderá satisfazer e sofrerá tortura pelas desordenadas visões dos seus desejos. Todavia, de vez em quando um tênue raio de luz rasgará suas trevas, para que vislumbre algo dos gozos dos espíritos castos. Revolver-se-á no lodo de seus torpes apetites e sofrerá tortura pela impotência de suas paixões. De vez em quando, débil reflexo lhe iluminará o caminho, para que entreveja algo do triunfo glorioso dos espíritos continentes. Correrá no encalço de seus ódios e desejos de vingança e padecerá tortura pela memória e visões de sangue e de cadáveres. Ainda de vez em quando luminosa chispa ferirá seus olhos,
para que descubram algo da sorte feliz dos espíritos mansos. Rebelar-se-á contra as profundas trevas de seu cárcere, serão mais horrorosas as trevas, contra suas lembranças, e estas serão mais vivas, contra suas visões, que serão mais fatigantes e frequentes, contra sua própria consciência, então mais acusadora e cruel, até contra a ideia de Deus, que intentará afastar irado de sua mente, e esta ideia, ao invés de se dissipar, tomará mais corpo e esplendores. Contudo, há de chegar o dia, irmão, fica certo, há de chegar o dia em que, consumidas na luta todas as forças e em plena posse das recordações, envergonhado, humilhado, rendido, dobrará serviço rebelde ao jugo da consciência e, de joelhos, com toda a energia de sua alma exclamará: Senhor, pequei diante de tua justiça e ofendi a meus irmãos. Eis aqui teu servo que chora arrependido de coração, ordena e obedecerei. Que devo fazer, Deus meu, para pagar o meu passado? Então a inseparável obscuridade, companheira de todos os seus desejos de iniquidade e luxúria, inferno de seus pesadelos, visões e sofrimentos, será menos densa e horrorosa, abrindo caminho aos eflúvios luminosos do perdão, que cairá das alturas da misericórdia como chuva benéfica. As trevas serão menos tenebrosas e a solidão menos solitária. A meia-luz o alentará com a esperança de que a noite não há de ser eterna para ele, que há de raiar o dia, cujo alvorecer começa a distinguir, e ver a face do sol. E a esperança será o calor fecundante dos bons germes ocultos no mistério do seu espírito. Pouco a pouco sentirão as suaves primícias do nascer eles virtude e os prazeres tranquilos que antecedem, como a alvorada feliz, os sentimentos do dever. Estes brotarão em seu coração ao sopro da inexaurível bondade de Deus, subirão ao entendimento para se fortalecerem pela luz, e o entendimento os devolverá ao coração, onde deitarão raízes profundas, preparados para dar os frutos de que a alma necessita alimentar-se para sua depuração e sucessivos desenvolvimentos. A concepção do dever e de suas maculadas doçuras seguirá o repúdio dos antigos erros e dissipações, o propósito inquebrantável de caminhar retamente pelas vias esplêndidas do amor. Uma vez no terreno das firmes resoluções de virtude, ser-lhe-ão abertas as portas maciças do cárcere, radiante de ventura pela emancipação das trevas e ufano de sua ansiada liberdade, cairá de joelhos no espaço luminoso, bendizendo ao agradecido Deus de seus sentimentos e oferecendo-se submisso aos seus desígnios paternais. Visitará os mundos da expiação, porém com aquela tranquilidade de alma, mescla de satisfação e plácida melancolia, com que um desencarcerado contempla de fora as grades de sua morada, a triste morada de outros tempos. Fosse espetáculo, excitará e aumentará em seu peito a compaixão e o amor pelas infortunadas criaturas que ali gemem até o renascimento, e fará esforços por levar-lhes algum alívio nos sofrimentos, algum consolo no seu desespero. Chorará com a dor alheia, e estas lágrimas tão santamente derramadas cairão sobre sua própria alma e serão o batismo de seu espírito, porque não há piscina que tanto purifique a própria lepra como a que se enche de lágrimas do amor ao próximo. Recolhidas uma alma às suas recordações de expiação disseminadas nos mundos de sofrimento, a misericórdia o levará a escolher as de reparação e prova no mundo de violência e de lascívia, penúltimo pouso de seu espírito encarnado. Lerá ali, página por página, a história de seus atos, que lhe ficarão fortemente gravados no coração e na mente para a humanidade terrestre formar adiante, em nova existência, a base de suas intuições e o despertar de seus pressentimentos. Assistir ao combate das paixões e apetites bestiais com as noções da imortalidade e o sentimento, ainda rudimentar, do amor e do dever, e acudirá, mesmo em vão, com sua vontade e seu conselho, a sustentar as almas seduzidas pelos estímulos carnais. Ao presenciar a vitória do mal sobre o bem, dor cruel dilacerará seu ânimo e elevará a sentida prece ao grande Espírito em favor das misérias humanas. A meditação e o estudo de suas lembranças e das experiências atuais falo-ão conhecer como é fácil o predomínio de iniquidade quando predomina a ignorância. Terceira parte, ao redor da Terra. Livro 1 Gênese da Terra. 1. Introdução. Qual é a história da Terra? Qual a história da humanidade terrestre, deste pequeno fragmento da humanidade universal, que se arrasta sobre face da Terra? Vós, que lestes com alguma reflexão a primeira parte de minhas revelações, pudestes vislumbrar e adivinhar algo acerca do desenvolvimento da Terra até chegar ao momento atual de sua gênese, da humanidade que habita a sua superfície, até chegar ao grau de desenvolvimento presente.
Porque a Terra deixa seu passado na história dos mundos inferiores e sua humanidade na história das humanidades que se agitam em busca do aperfeiçoamento nos mundos de purificação e prova como o vosso globo sublunar. A história de um mundo é a história de todos os mundos. A história de uma humanidade é a história de todas as humanidades. Porque a lei é universal. Todavia, como vós, pobres moradores da Terra, tendes vossos sentidos postos na história do planeta que habitais, enquanto a minha lei me sujeita e condena a presenciar e estudar suas misérias e suas glórias, da Terra vos falarei nesta segunda parte, outro sim de sua vacilante humanidade. Na história de vossa morada e do movimento espiritual, em que sois consciente ou inconscientemente arrebatados, achareis toda a sabedoria necessária à emancipação do espírito, que poderá remontar livremente seu voo às alturas, docemente atraído pela lei da sabedoria eterna. Sejam estas linhas a introdução aos meus estudos sobre a Terra. 2. O caos, o primeiro dia da Gênese. Houve um tempo em que a Terra não existia a não ser pensamento de Deus. Os seus elementos, entregues à perpétua corrente das transformações, obedeciam ao impulso criador da lei que arranca do caos a matéria informe e a dispõe e elabora para o cumprimento das harmonias e belezas naturais. Que é o caos, de onde a mão onipotente faz brotar as criações sucessivas. É, porventura, o nada. O nada, irmãos, e a negação absoluta em Deus, a afirmação absoluta. Se Deus existiu desde a eternidade, a afirmação absoluta excluiu desde a eternidade o nada. O espaço, a imensidade, esteve plena desde o princípio sem princípio da afirmação divina. Nesta afirmação germinaram também desde o princípio as sementes, as origens de todas as coisas. Deus extrai todos os seres e todas as criações do caos, porém não do nada, toma-os das sementes que procedem dele e coexistiram eternamente com ele. E o maior dos absurdos a ideia de Deus rodeado do nada. E a imensidade absolutamente plena e ao mesmo tempo absolutamente vazia. E a afirmação inundando tudo e a negação tudo aniquilando. Existe algo. Logo, jamais houve o nada. Se o nada existiu em algum tempo, jamais existiria alguma coisa. A afirmação do nada em algum tempo ou em algum ponto da imensidade é a negação de Deus. Deus existe. Logo, jamais foi o nada, nem no espaço, que é a imensidade, nem no tempo, que é a sucessão. Mas, que é o caos. E a confusão das substâncias em uma só substância informe, primitiva, mãe de todas as substâncias e de suas modificações e formas. As substâncias obedecem desde o princípio aos mandamentos da lei divina e estes mandamentos são harmônicos e produzem a harmonia desde a eternidade. A confusão não está nas substâncias filhas dos preceitos da lei, mas em nosso entendimento, que na sua pequenez não acerta em remontar-se às origens das substâncias e da lei que as governa. Portanto, se caos significa confusão, o caos não está no princípio das substâncias e sim no limite do entendimento humano. A matéria informe não é uma realidade senão com respeito ao homem, a cuja vista não chega mais que um curtíssimo número das transformações materiais. A matéria e a forma são inseparáveis e inerentes, porém, ao entendimento do homem escapam as formas da matéria e a própria matéria quando saem do círculo dos fenômenos sujeitos à sua observação. Como vos disse na primeira parte destas revelações, o horizonte visível do entendimento humano é tão circunscrito que abrange apenas alguns pés no espaço e alguns minutos no tempo. Mas, além desse horizonte, o homem só vê o caos na matéria, e o caos na história das evoluções materiais. Sem embargo, ali como aqui preside a harmonia nas substâncias e nas leis que desenvolvem seus movimentos e eternas transformações. Ao caos das substâncias materiais corresponde o caos da substância espiritual, seguindo ambos em perfeito paralelismo, onde o homem perde de vista a matéria, levanta-se inabordável caos, a confusão dos elementos e fenômenos materiais, onde o homem perde de vista a história do espírito se levanta inabordável caos, a confusão do princípio espiritual. O caos, todavia, nem começa no mesmo ponto para todos os entendimentos nem é, por sua natureza, perpetuamente inabordável ou inexplicável. O que para uns ainda é harmonia, para outros é já confusão. Cada dia a luz rouba elementos às caóticas trevas da ignorância. O caos será sempre o limite do entendimento humano, porém o caos relativo, destinado às conquistas sucessivas da harmonia e da luz. Existem esferas onde o vosso caos é encantadora harmonia e luz radiante,
são as esferas espirituais da sabedoria e do amor. O caos, a confusão não está, portanto, no universo, mas na ignorância das leis que presidem ao movimento universal, a elaboração das substâncias e a sucessão das formas. Os germes luminosos e harmônicos de todos os seres coexistiram eternamente com Deus como irradiações necessárias da causa primordial, da força eternamente fecunda e criadora. Desse caos onde preexistiram e se elaboraram os germes dos seres, surgiram os seres presentes e surgirão os vindouros. Que são todas as substâncias que o entendimento conhece, e o próprio entendimento, o espírito em seus infinitos graus de desenvolvimento. Germes, sempre germes de novas transformações mais puras, de novos estados mais perfeitos. Em seu estado relativamente primitivo, os elementos que mais além haviam de constituir a terra moravam e andavam dispersos nessa confusão do vosso entendimento, caos, obscuridade informe para vós, harmoniosa beleza, luz vivíssima para as inteligências soberanas que voam nas regiões onde a sabedoria e o amor têm pousada. Os elementos da terra, desde a eternidade, vinham arrastados na corrente de suas combinações e transformações harmônicas. Quem poderá desviar o caminho percorrido pelos elementos terrestres, remontar pelo entendimento às fontes e princípios de todas as suas evoluções e fases? Só um entendimento que preexistiu a todos os entendimentos e os arrancou do movimento harmônico pré-estabelecido e engendrado na fecundidade de sua sabedoria, só a causa necessária, o princípio imanente de todas as causas secundárias, de todos os princípios sucessivos. Para a criatura, o caos, a confusão, as trevas, a dúvida, a ignorância do passado e do porvir, só para Deus a harmonia, a claridade, a luz, a sabedoria, a evidência. Os germes da terra, antes da sua presente formação, vagavam como perdidos no éter, buscando a virtualidade, os princípios vitais de que se haviam desprendido em anteriores estados imediatos. Eram resíduos impotentes, fragmentos gastos e infecundos do universo sideral que iam ao encalço de sua renovação, necessária ao cumprimento dos seus destinos eternos. O éter é o recipiente dos resíduos siderais e planetários, o laboratório universal de todas as ações e reações das substâncias que enchem os imensos recessos do espaço. Recebe as escórias dos mundos, frias, impotentes, mortas e as devolve transformadas em tesouros de calor, de fecundidade e vida, que restabelecem e enriquecem a admirável economia do organismo universal. Os germes ou primitivos elementos da Terra, errantes nas planuras do éter, se transformavam e enriqueciam sob a influência desse princípio essencial, restaurador e criador. Atraíam-se uns para os outros em meio de suas evoluções incessantes, obedecendo à lei das harmonias, que aproxima de incomensuráveis distâncias os corpos destinados a compartilhar o cumprimento de um fim. O éter é a restauração e depuração dos sedimentos da natureza material. Deus, a suma inteligência, a suprema perfeição, é o éter das almas, o movimento e a vida dos espíritos. Embora única em seu princípio, a lei é uma para a matéria e outra para o desenvolvimento e o progresso dos espíritos. No entanto, em ambas se reconhece a unidade da origem, por suas íntimas conexões e a semelhança de suas atividades. A lei que engendra o movimento e a união das substâncias inertes tem, como duas fases, a atração molecular e a gravitação universal. A lei que engendra o movimento e a união das inteligências é a sabedoria ou amor. Poder-se-ia dizer que a atração molecular é o amor dos elementos das substâncias inertes tem, como duas fases, a atração molecular dos espíritos. A sabedoria ou amor, eis duas palavras expressivas para vós, até ontem para mim, de dois conceitos distintos que, sem embargo, se bem meditais, têm idêntico significado. Que a sabedoria senão a posse das conquistas do amor ao desconhecido e que é o amor senão o descobrimento das leis da felicidade em algumas de suas múltiplas, de suas inesgotáveis manifestações ditosas. Porque Deus é o amor. Porque é a posse absoluta da sabedoria absoluta. Porque é a sabedoria. Porque é a posse absoluta de todas as leis que engendram e expandem o amor. A fórmula da felicidade suprema está na síntese de todas as manifestações amorosas. Nesse recíproco amor das substâncias materiais, nessa atração molecular, nessa gravitação universal engendrada na sabedoria da substância essencial, rolavam os elementos primitivos da Terra, saturando-se de vida e de atividade no éter.
A força em cuja virtude se transportavam e se aproximavam uns dos outros era a mesma que impelia arrasta os mundos em sua eterna e harmoniosa carreira. Este é o primeiro dia da gênese da Terra, entrevista muito confusamente pela ciência dos homens. Calculais em séculos a duração desse primeiro dia. Contai as partículas moleculares da mais alta de vossas cordilheiras e respondei-me. Mas não, nem assim alcançareis medir a duração do primeiro dia da gênese da Terra. 3. O segundo dia da Terra. Depois do primeiro dia, contudo, a luz e as trevas estavam mescladas e confundidas nas entranhas do mundo que lentamente surgia do misterioso caos, e o tempo ainda não se havia fixado, nem a economia universal estabelecido o firmamento da Terra. Por essa confusão e mescla de luz e treva parece que se deve entender a obscuridade incompleta e uniforme que devia reinar no interior do planeta. A luz astral, ao atravessar as camadas vaporosas da Terra, teria perdido sua intensidade e difundido debilmente no interior como ligeiríssimo crepúsculo. A luz do Sol penetrava e fecundava seus envoltórios tênues e vaporosos, cuja mobilidade e flexibilidade a livravam da influência definitiva de cada um dos gigantescos corpos estelares, dos quais sucessivamente invadia o domínio. Os seus movimentos eram indecisos e lentos por causa de sua escassa solidez. As suas formas se modificavam e variavam segundo as diferentes influências dos diversos astros que sucessivamente atraíam. A luz desses sóis enriquecia com seu alento fecundante as sementes de vida que os átomos elementares da Terra haviam absorvido no éter. A luz e as trevas continuavam confundidas no interior da Terra, porém a lei aproximando e agrupando as partículas terrestres fecundadas de vida e saturadas de calor, formando assim como um núcleo central que, no decorrer dos séculos, haveria de atrair e agrupar em redor as partículas esparsas. Iniciada a formação do núcleo, o movimento da Terra embrionária foi um tanto mais acelerado e uniforme que durante o primeiro dia da criação terrestre. Rogo-vos que não tomeis minhas palavras como presunçosa expressão da verdade infalível, quem chegará à sua plena posse. Elas são resultado de estudos incompletos e da relativa elevação do meu entendimento, sujeito ao erro como todos os entendimentos humanos. Vós tendes o vosso, dele vos deveis servir em tudo aquilo que cai sob sua atividade e domínio, como vos deve servir de pedra de toque do sentimento em tudo quanto se refira ao exercício ou caia debaixo da jurisdição de vossa consciência. Vi alguma coisa, todavia, nas coisas entregues à investigação dos homens, nem o pouco que vi posso dizer-vos. Falar-vos-ei, pois, no que respeita à ciência como qualquer um de vós, isto é, com a convicção que o trabalho engendra e com a insegurança própria da natureza humana ao querer definir as vias misteriosas de um passado que escapa e se confunde nas densas nebulosidades do caos. Tudo isso porque as ciências servem também, em meio a seus extravios e erros, de estímulos para despertar o amor à sabedoria, que é a verdadeira ciência do espírito. Agora que sabeis como vos falo e de que maneira haveis de receber as minhas palavras, prosseguirei no fio de meus estudos concernentes ao desenvolvimento e formação do planeta no segundo dia de sua criação e evoluções no âmbito do universo. À medida que o núcleo central terrestre, operando sobre as fugitivas camadas exteriores, as atraía e aumentava em densidade e volume, a luz deixava as trevas no coração da Terra, levando seus raios até as camadas da superfície, que permaneciam independentes até certo limite e alheias aos movimentos e à atividade do núcleo, de cuja jurisdição lutavam por emancipar-se, embora em vão. Retinha-as com a sua poderosa força atrativa, até determinar lenta e sucessivamente a sua aproximação e descida. Da condensação das substâncias elementares da Terra no núcleo de atração ia surgindo pouco a pouco o movimento circular ou giratório, peculiar a todos os corpos gigantescos que oscilam e reciprocamente se atraem nos desertos do éter. Tal movimento giratório, apenas perceptível a princípio, aumentava em celeridade à medida que ia sendo maior o núcleo do planeta. O aumento do volume da massa central acrescia sua força de atração e assimilação sobre as demais substâncias submetidas à atividade do núcleo, destinadas pela lei a entrar na formação do mundo que se ia elaborando. Nessa concentração geral das camadas exteriores, enriquecia-se o núcleo com o calor, a força e a vida das moléculas que lhe traziam o próprio contingente de vida, de força e de calor, recolhido lá na imensidão das regiões etéreas. O volume do planeta diminuía conforme aumentava a Ni do núcleo, base de sua formação.
A luz ia se retirando do centro para a periferia, deixando às trevas o império da condensação central das matérias terrestres. O novo mundo se formava em virtude de uma concentração ininterrupta de força, vida e calor. A maior quantidade de todas essas propriedades residia no ponto central do núcleo. Não vos esqueçais de que vos falo não pelo que vi como espírito livre, e sim pelo que adivinho como homem, sujeito às continências do erro e do orgulho científico. O movimento de concentração de propriedades e forças tinha de continuar sempre mais rápido e vigoroso nas camadas planetárias. Imensos tesouros de calor e de vida necessitava a Terra acumular em seu seio durante a juventude, a fim de irradiá-los do centro à superfície durante os longos e frios períodos de vetustez. Por último, depois de séculos e séculos de séculos, as matérias errantes se agruparam ao núcleo e o planeta tornou-se então um corpo esférico relativamente compacto. Entrou nos domínios do Sol e o sujeitou em seu firmamento para sempre, até a consumação da Terra. Em virtude de seu movimento próprio e de forças contrárias que solicitavam sua massa, verificou-se o desprendimento de uma parte considerável do núcleo e ainda hoje essa porção desagregada acompanha a Terra em sua perpétua trajetória. Assim foi o segundo dia da gênese da Terra. 4. A terceira época. O planeta ainda se apresentava, entretanto, como um agrupamento uniforme, como uma só substância. Para descobrir nessa confusão de vapores a diversidade na unidade da matéria, teria sido necessário elevar-se até as regiões dos espíritos puros, para descobrir os germes de vida que haveriam de fecundar por séries de séculos as entranhas daquele globo aparentemente infecundas. Necessárias teria sido subir até os filhos primogênitos da sabedoria. Necessário teria sido saltar a vala que separa o finito do infinito e confundir a vista da criatura da mesma sabedoria eterna. Sem embargo, ali, nas zonas interiores e exteriores do planeta, na unidade de sua substância, germinava e se elaborava a diversidade de formas e manifestações materiais. Ali, no seio daquele gigante, na aparência carecedor de atividade vital, palpitavam todos os princípios de vida que haveriam de se manifestar na sucessão dos dias da Terra, e também, presumo, irmãos, escondia-se algo da essência espiritual, rudimentar, grosseira, se assim posso expressar-me, entrega à eterna corrente da purificação e do progresso. A acumulação de todas as partículas terrestres ao redor do grande núcleo, até confundir-se com ele, comunica ao movimento giratório do planeta toda a força, toda a velocidade com que este haveria de efetuar as suas revoluções diárias, a força absorvente e atrativa do astro central fixar o curso submetido à jurisdição de seu poder. O calor do núcleo central terrestre, multiplicado pelo que ele comunicando uma após outras as camadas superiores que sucessivamente se lhe aderiam e assimilavam, converter o interior do planeta em imensa fornalha, oceano de vida e de calor formado de todas as substâncias que vinham da unidade e caminhavam para a diversidade por uma série indefinida de elaborações e transformações. O coração do planeta sentia-se cada vez mais oprimido, própria causa de sua própria expansão e das sucessivas acumulações das matérias exteriores. Palpitava terrivelmente e era-lhe necessário espaço, mais espaço, para sua dilatação e equilíbrio. Estalou a terra, e desgarraram-se algumas de suas zonas. Imenso rugido saiu de suas entranhas e cataratas de fogo se precipitaram sobre a sua face em todas as direções. Esse fogo não era porém assolador e mortal. A vida e a fecundidade corriam naqueles rios de matéria incandescente. O equilíbrio é uma lei universal. O centro do globo começava a devolver às camadas exteriores os tesouros de calor, de fecundidade e vida que delas recebera. O dia em que a restituição se completar, terá terminado a missão da Terra do Universo, porque, ao passo que as camadas exteriores vão recebendo o depósito central, elas o restituem ao éter de onde o receberam. O éter é com acento circunflexo o laboratório universal do calor e da vida. Dele sai e ele volta a fecundidade dos mundos que, uns após outros, ocupam as estações do espaço. Começavam a elevar-se, nas asas do calor e da luz, as particulares empapadas de vida e calor que se estendiam sobre a superfície do planeta com tendência a emancipar-se de sua ação. Mas a força absorvente do núcleo terrestre e a baixa do calor nas regiões afastadas diminuíam o vigor do seu movimento de expansão e as retinha cativas ao redor da Terra, dependentes de seus movimentos e forma. Flutuavam no espaço, sem se afastar mais,
além da esfera circunscrita pela radioatividade à Terra, até que, expendida toda a sua virtualidade de expansão e esgotado o calor no intercâmbio de propriedades com as substâncias derramadas no éter, caíam novamente sobre o planeta, transformadas, em busca da virtualidade perdida, contribuindo em seu novo estado a temperar o excesso de calor e fecundidade das zonas terrestres, preparando desse modo o nascimento dos primeiros organismos pela fermentação e elaboração de seus germes ocultos. Nessa constante evolução e sucessivas transformações das partículas e substâncias terrestres, a camada exterior ia tomando consistência, não porém até o ponto de algumas de suas partes entorpecer ou servir de obstáculos aos transbordamentos do núcleo. Quanto maiores sua resistência e sua espessura, mais facilmente as fendia e destroçava o hálito ardente que subia do interior do globo. Começavam a aparecer as primeiras colinas e a se estender as sombras pelos primeiros vales. Se os olhos do homem tivessem podido dominar aquela ilha que se agitava em um ponto do arquipélago universal, teriam surpreendido imensos rios improvisados, sem leito fixo, cujas águas desapareciam rapidamente nas enormes gretas do córtex terrestre, das quais se elevavam, transformadas em nuvens, até as camadas atmosféricas. As águas de que vos falo não eram águas no estado em que hoje aparecem na Terra. Mescla informe de diversas substâncias que lentamente se elaboravam para individualizar-se no curso dos séculos e cumprir, cada uma, a sua especial missão na economia da vida do planeta. Chama as águas por analogia porque da depuração e individualização de suas substâncias componentes haveria de surgir a água fecundante, que teria tanta importância no desenvolvimento e a conservação da atividade vital. Passaram-se 10 séculos e outros 10 séculos, passarão-se 100 séculos e outros 100 séculos, porque no desenvolvimento das criações os séculos são gotas d'água no oceano da eternidade. Lentamente, se quiserdes, mas rapidamente aos olhos daqueles seres que medem os séculos como vós o fazeis com os instantes, ia-se verificando a seleção das substâncias que, sem embargo da comunidade de sua origem, estavam pela lei a cooperar isoladamente na expansão de forças e princípios de vida e de luz sobre o planeta. O desenvolvimento da criação terrestre, como o de todas as sucessivas criações terrestres do universo, era obra de seleção e individualização dos princípios recolhidos na substância etérea pela substância geradora do esqueleto. Os princípios recolhidos por essa substância dos mananciais do éter não eram senão o calor, o fluido elétrico, o princípio de vida e o princípio espiritual, os quais haveriam de ser outras tantas fontes inesgotáveis seleções da primeira substância. As modificações e transformações da substância única e as seleções dos princípios etéreos até chegar a individualizar-se dentro do desenvolvimento da criação terrestre tardariam em realizar-se mais ou menos o tempo que dependesse da sua importância em conformidade com a elevação relativa de seus futuros destinos. Aparecerão primeiro as substâncias terrosas e grosseiras em combinação com o calor e progressivamente, do movimento e evoluções dessas e da força calorífica, nascerão e tomarão corpo novos modos de ser da substância geradora mais depurados e perfeitos. Primeiro, o calor e logo a eletricidade, operando hoje e amanhã sobre as substâncias já individualizadas, despertarão os germes vitais que, começando a evoluir através das grandes massas de matéria inerte, determinarão mais tarde o aparecimento das primeiras manifestações da vida em organismos rudimentares, início de todos os organismos ulteriores. Por último, aparecerá esplendoroso sobre a Terra, em organizações adequadas, o mais puro e delicado dos princípios do éter, o princípio espiritual, elaborando-se e depurando-se, antes de sua perfeita individualização, através de todas as substâncias de organismos, com auxílio dos demais princípios vindos do planeta, do grande depósito ou sementeira dos mundos. A individualização das matérias terrestres e dos princípios indispensáveis ao despertar e expansão da vida e do espírito verificava-se em virtude de uma lei de atração e simpatia engendrada na afinidade das próprias substâncias que tendiam a individualizar-se, filha-se a irradiação, podemos dizer, da substância essencial, primitiva. Os movimentos do jovem planeta no espaço contribuíam, subida e descida das substâncias em sua superfície à irradiação do calor, para a consolidação de sua crosta, ao tempo que a força de expansão do núcleo levantava em muitos pontos o solo consolidado, determinando a formação das primeiras cordilheiras, que haveriam de sofrer grandes alterações na sucessão das eras.
As ascensões e descidas da Terra-atmosfera e da atmosfera-Terra apressavam a depuração e a individualização das matérias, das quais umas teriam lugar nas regiões atmosféricas, outras na superfície terrestre. Mercê dessa individualização e dessa depuração incessantes, chegaram os tempos em que todas as partículas terrestres ficaram definitivamente estabelecidas na Terra. Abundância de gases e partículas ambientes na atmosfera e água, já em sua pureza fecundante, ascendendo e descendo em forma de nuvens e de chuvas. Tal foi o terceiro dia da gênese da Terra. 5. A quarta época, matéria, princípio vivificador, substância espiritual. As erupções do núcleo modificavam e transformavam com frequência o exterior do globo e as águas, que corriam desordenadas por sua superfície, evaporavam-se, nesse movimento incessante de ação e reação, de dilatação e condensação e liquefação. O córtex terrestre se esfriava e endurecia, aumentando a sua espessura. Ao alvorecer o quarto dia do nascimento da Terra, as águas não tinham ainda leito estável. Era necessário que a fecundassem todos os germes de vida latentes nas camadas superiores do novo mundo, camadas continuamente renovadas pela ação invasora das substâncias que constituíam o núcleo. A força vital das substâncias, próximas a manifestar-se na superfície por meio de rudimentares organizações, ficava a cada momento afogada sob o aparecimento e a renovação das matérias que do grande fervedouro central subiam impetuosas e inundavam a face do vosso planeta. Desse modo variava incessantemente a direção das águas, que circulavam em todos os sentidos, fecundando as sementes de vida que o movimento propulsor do grande núcleo impelia até o exterior. As abundantes águas despenhavam-se das alturas atmosféricas em chuvas espantosas. Formavam-se rios e estes formavam mares com incrível rapidez. Com a mesma rapidez se esvaziavam os rios e se volatilizavam os mares. Outros rios recém-formados pela tempestade vinham precipitar-se sobre os leitos abandonados, novos mares sobre as áreas das águas evaporadas, porque a evaporação dos líquidos e a condensação dos vapores se efetuavam bruscamente sem interrupção da Terra-atmosfera e da atmosfera-Terra. Cingia o planeta em toda a sua redondeza densíssima nuvem formada pelos vapores que da sua superfície se elevavam e pelas águas que desciam das regiões superiores. Em vão os raios do sol forcejavam em descobrir e penetrar o mistério dos surpreendentes movimentos que preparavam o desenvolvimento da vida na mansão terrestre. Essa preparação ter-se-ia efetuada na obscuridade se as trevas não tivessem tido outro inimigo além do sol, porém a cada instante a escuridão se via turvada na posse da terra pelo sinistro fulgor do raio, que iluminava todos os horizontes, e pelos reflexos vulcânicos que arrojavam os gigantescos respiradouros do núcleo candente. Houve tempo em que as águas cobriam toda a terra, sem que por isso deixassem os vapores de inundar a atmosfera. A luz elétrica fulgurava em todas as direções e do fundo do imenso oceano terrestre viam-se surgir, aqui e ali, enormes colunas de fogo, cujos resplendores resvalavam pela agitada superfície das águas. Imponente e indescritível espetáculo. Minhas palavras são apenas um esboço incolor, uma pálida expressão da cena formidável que a natureza oferecia no quarto dia da formação do vosso globo. Cataratas de fogo, torvelinhos de vapores, mares que caíam das nuvens com estrondo aterrador, toda essa confusão observada à luz cintilante de um relâmpago eterno, podeis imaginar algo parecido com a realidade desse quadro sublime. As águas terrestres, em seu curso violento, arrastavam, transportavam e depositavam as matérias destinadas a servir de berço às primeiras manifestações da vida orgânica vegetal, cujo germe dormitava no seio de todas essas substâncias que havia arrojado à superfície a força expansiva existente nas entranhas. Destarte, enquanto o córtex exterior esfriava e engrossava em virtude das expansões internas e dos agentes externos, modificava-se a sua constituição como efeito do contínuo movimento das águas e dos novos sedimentos terrosos que iam se depositando lentamente. Passaram-se séculos após séculos. Segui-me, remontai-vos comigo em espírito mais acima da atmosfera da Terra, um pouco mais além da linha divisória que separa dos confins do éter os vapores e os gases ambientes ao redor do planeta. Formosíssima visão. Os raios do astro do dia rasgam brechas nas camadas atmosféricas, chegam até os cumes descobertos das montanhas e resvalam sobre a superfície dos mares encrespados. Vistosos repuxos de a fogo, que saltam das cavernas subterrâneas,
Interrompem de distância em distância a monotonia das águas e a unidade da paisagem. As colunas vulcânicas, além de coroar os altos cumes, sobem dos abismos do oceano, à maneira de ilhas fantásticas impelidas para o exterior pela mão de terrível deidade. Olhai para ambas as extremidades do eixo sobre o qual se move a Terra em seu movimento diário. Vedes esse verde tapiz que se estende sobre uma e outra região, principalmente nos pontos elevados, nos picos e mesetas das montanhas solitárias. São as primeiras organizações visíveis da vida, são as primícias da vegetação do planeta. As sementes dessa vegetação primitiva e rudimentar, como as de